Ao Mindcast, seu canal de podcasts aqui no Instagram e agora também definitivamente no YouTube, tá? Você que gosta de assistir as lives de repente em segundo plano, acelerar um pouquinho o áudio, linka no canal do YouTube, tá aqui na BIOS e você indo lá fica mais fácil, tá organizado as playlists, você vai gostar bastante. Hoje tem uma convidada maravilhosa que é a Sibeli, nós já trocamos umas ideias aqui nos bastidores, eu acho que essa live ela vai longe, viu? Porque assunto com essa pessoa maravilhosa é o que não falta. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Sibeli já está por aqui. Vou convidá-la a entrar na live. Que estão acompanhando vão gostar muito dos assuntos de hoje. Além de uma história extraordinária, a Sibeli é uma pessoa super dedicada, é uma terapeuta por natureza. Sibeli, boa noite, tudo Boa bem? noite. Ai, meu coração. Tá nervosa, Sibeli? Olha, eu vou te falar que eu tô sim, viu? Fique É tranquilo. engraçado. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você já tá acostumada a fazer live, você já tá acostumada a falar, você faz vídeo e tal. Só que de verdade, assim, vir falar não é tão fácil assim quanto as pessoas pensam, viu? É verdade, Sibeli. Vou contar um segredo para você que assim, eu sempre fico um pouquinho ansioso ainda antes de cada live. Claro que assim, foi uma experiência maravilhosa essa ideia, porque no começo foi diferente, sabe? Eu não fazia live assim, esporadicamente, mas de repente fazer live todos os dias, de segunda a sexta, você vai pegando um certo, e aí você vai se acalmando, vai ficando mais tranquilo. Mas posso dizer, fico muito tranquila, porque a sua energia é uma energia maravilhosa. Você tem história para contar, você já passou por vários movimentos e te disse lá no áudio, né? Tava muito ansioso positivamente também para esse momento de conhecê-la melhor. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vinda ao Mindcast. Né? Quero Eu que agradecer agradeço. também ao Dolphin do Multiverso Divino que nos conectou. Ele tem uma energia muito boa dentro dessa semana aqui com a gente e também é um É, queridíssimo aí. Sibeli, me fala uma coisa. Como é que começou todo esse processo teu? Me fala um pouquinho quem você é. Mas antes disso, você realmente acredita que liberdade é autorresponsabilidade? Porque eu trouxe esse tema inspirado em você, viu? então, eu achei até interessante, né? Porque a gente não discutiu um tema. Na verdade, prazer, a gente está conseguindo hoje mesmo trocar uma ideia, conversar, enfim. E aí você ficou assim, foi de forma intuitiva, né? Que você fez o flyer, que você colocou lá terapeuta e que você colocou essa liberdade e autorresponsabilidade. Eu até fiquei impressionada, porque eu falei assim, uau! Pelo poder intuitivo dele, ele colocou uma palavra que eu denomino como meu valor, assim, de grande valor, primeiro, na verdade, e depois veio a autorresponsabilidade, que é algo que eu puxo muito também para minha vida. Então eu fiquei bem feliz e emocionada quando eu li, sabe? E eu falei, uau, ele captou realmente assim uma coisa que vem da minha essência, né? Então, obrigada aí por essa entrega também, viu? Seja muito Obrigada bem-vinda. mesmo. Eu sempre tenho um Obrigada. ponto assim, que ele é muito chave aqui no Mindcast, que é assim, o ponto de virada, sabe? Eu acredito que, desculpa, de repente você vem vindo, vem caminhando na tua vida, provavelmente vem tendo problemas, dificuldades e alguma coisa acontece e começa um ponto de mudança do autoconhecimento. Como que é a sua história, Sibeli? Como é que foi um pouquinho antes? E como é que foi esse momento que de repente você falou, caramba, peraí, tem outras coisas. Eita, vamos lá. Minha história ela é bem longa, na verdade, né? São quase 40 anos aí de história, então vou tentar resumir o máximo que eu posso para você. Já falei muito da minha história, inclusive nas redes sociais, porque eu acho que eu falo que cada pessoa é um livro, né? Então essa troca é importante porque eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente vai formando essa egrégora e ela vai ficando cada vez mais expansiva, poderosa. Então é para isso que a gente está aqui no final, né? Sim. Mas essa virada mesmo, Alex, foi no finalzinho de 2017, tá? Em dezembro, para ser mais precisa, quando eu falo assim que eu cheguei realmente no fundo do poço, onde eu vi assim que não tinha mais uma saída, digamos assim, né, para minha vida. E aí eu, de uma forma bem consciente, posso te falar, eu planejei mesmo assim o fim dessa minha existência aqui, né? Para não ficar falando aquelas palavrinhas que é um pouco chatinha, um pouco pesada. Então, foi em dezembro de 2017 onde eu desisti. Eu falei, olha, a vida não tem mais sentido para mim, eu não vejo mais uma saída, já não encontro felicidade em nada, em ninguém.
Então eu vou, olhando para trás para minha vida, eu vou dar um fim realmente nisso tudo. E eu planejei tudinho, com os mínimos Uhum. detalhes, qual o rastro que eu ia deixar, para quem ia chegar a informação. Eu realmente fiz isso de forma bem consciente mesmo. E eu lembro que eu pegava metrô, é um lugar clássico para fazer isso, né? E eu fiz tudo, planejei direitinho, escrevi, enfim, fiz tudo isso daí. Mas existe um poder, né, muito forte dentro da gente, que eu falo, algumas pessoas falam que é intuição, outros falam, enfim, existe essa centelha dentro da gente, né? E ela sabe por que que a gente está aqui. Ela nos enviou aqui. Então, ela também falou comigo, falou, me dá uma chance, não faz. Me dá só mais uma chance, me dá só mais um tempo, não faz. Eu sou muito apegada a Jesus Cristo, não tenho religião, mas eu sou muito apegada a Jesus Cristo. Para mim, eu falo, foi Jesus, sabe? Não faz isso porque eu vou te dar uma solução. E eu dei um prazo. Eu falei assim, eu quero 15 dias. Se em 15 dias eu não tiver a resposta que eu preciso para realmente continuar viva, continuar aqui na minha vida, eu desisto de tudo. E aí foi quando, em uma semana, tudo mudou. Então, assim, ele colocou as pessoas certas, os momentos certos, tudo que eu precisava. E aí, de lá para cá, só renascimentos, só acontecimentos, só coisas, assim, maravilhosas que a espiritualidade, que o próprio, assim, me traz. Então, a minha virada de chave foi realmente essa. Foi esse momento, assim, que eu olhei e falei, nada até hoje valeu a pena. Então, Tá. tchau, tchau vida, né? Tchau mundo. Mas enfim, tá aí, estamos aí para usar toda essa história, usar tudo isso para. Eu falo que é para ter aquela força de poder olhar para algumas pessoas e falar assim: você consegue. Porque um dia eu passei por isso. Sim. Tem, tem um filme que eu gosto muito, não sei se você já assistiu, Comer, Rezar e Amar, mais ou menos nessa sequência. É um filme bem interessante, eu adoro esse filme. E tem uma frase que é incrível desse filme, que eu paro e fico voltando quando eu assisto. A ruína, ela é um presente. Se você souber olhar nas entrelinhas da ruína, você vai identificar que a ruína é um presente. Então, Sim. quando entra essa questão da autorresponsabilidade, que foi o que você colocou, agrego outras palavras a essa palavra, que é a questão da resiliência, faz todo sentido. Porque ao mesmo tempo que eu puxo essa questão da egrégora, dessa questão de juntar várias pessoas e a gente formar algo maior, ao mesmo tempo a nossa experiência aqui ela é única, ela é individual, né? Então o que, que você vai fazer com a sua experiência? Sim. Então, para mim, essa questão da autorresponsabilidade me traz para isso. O que, que eu vou fazer com a minha experiência? Eu vou pegar todos os acontecimentos e viver culpando o mundo e viver procurando desculpas ou culpados para todos os acontecimentos da minha vida, ou eu vou pegar partes da minha história e fazer uma construção de quem realmente eu quero ser lá na frente. Sim. Então, resumidamente, é isso. Sim. É porque. Então, Deixa eu falar. desculpa, pode falar. Não, Imagina. fique tranquilo. É, eu sempre fico pensando assim, porque para mim foi muito impactante quando a mudança começou, porque de repente você vem de uma vida normal, né? Uma vida onde você cresce ali, sem muita instrução, no sentido de algumas perguntas mais filosóficas, mais profundas, né? Isso tudo nem passava na minha vida. E de repente eu começo a buscar o autoconhecimento, né? E começo a estudar cada vez mais. Isso vai transformando a mentalidade da gente, porque a gente começa a olhar realmente para fora e ver tudo muito diferente. E, pelo menos assim, nesta área que eu estou, que é a área de mentoring, de certa forma de terapia, de coaching, ela chega um ponto que você começa a ver que tudo cai na espiritualidade. E aí a espiritualidade é a energia, e aí a gente entra para questões mais profundas, assim, no sentido de realmente o que está fora é reflexo do que está dentro. Porém, Sim, isso nos faz sair daquele paradigma mais material, onde as coisas estão lá fora e eu não tenho nada a ver com elas, e elas não têm nada a ver comigo, entre aspas, e aí eu fico aqui como um ser isolado de tudo, pensando como é que eu vou ter uma oportunidade, como é que alguém vai me ajudar,
e aí muda para o que eu vejo fora realmente é uma representação. E a partir do momento que eu tenho a consciência da minha parte criativa, eu não espero mais oportunidade, eu crio oportunidade. Como foi essa mudança de paradigma para você? Porque, tipo, isso começou nesse momento. O que aconteceu exatamente nesse ponto, depois dessa decisão que você, graças a Deus, voltou atrás, porque ainda bem que você está aqui. Mas o que aconteceu de ponto? Teve uma reflexão, teve um livro que você leu, alguém conversou com você? Como é que foi? Não acredito que tenha sido algo, não. Acho que é uma coisa que veio de dentro mesmo. Eu vou resumir um pouco da minha história para você, até porque Ah, eu vi que tem uma pessoa muito especial para mim aqui nessa live, que é meu irmão. que legal. E, Você, e velho, ele vem. fica à vontade, tá? Fica à vontade, porque a ideia aqui é bater um papo bem no formato de podcast, porque a gente não tem direcionamento e nem hora para acabar. Então você fica muito à vontade, tá? Eita, nós! Fica uma comunicadora para isso. Vamos lá. Não, vou ser mais breve possível, tá? Eu venho de uma família de baiano, né? Meu povo tá aí. Minha família é bem grande, inclusive, a gente vem do interior da Bahia mesmo. E assim, né, com todas aquelas dificuldades, minha mãe, meu pai, família da roça mesmo, né? Que a vida é o trabalho. Se vocês conhecem, né? As pessoas sabem como que é. Aí, meu tio, ó. Eles sabem bem o que eu tô falando. Meus tios, eles cresceram, minha família inteira cresceu com essa luta mesmo, né? Da roça, dessa coisa mesmo do suor. E eu vim para São Paulo quando eu tinha 8 anos de idade para fazer alguns exames e tal, e aí acabei ficando por aqui. Eu tenho mais 2 irmãos, né, mais novos que eu. Quando eu estava com 10 anos, minha mãe ela veio da Bahia para cá para nos buscar, né? Aí, ó, minha mãe, linda e maravilhosa, Que legal. junto com meus dois Sejam todos bem-vindos. irmãos. Se continuar dando boa noite, eu vou chorar, gente. Ó, meu tio também é de Macaé, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu sou sensível, pelo amor de Deus. E aí, com 10 anos, quando a minha mãe veio me buscar, né, junto com os meus 2 irmãos menores que eu, a gente acabou descobrindo algumas coisas bem pesadas e tristes em relação ao meu pai. Nós iríamos voltar para a Bahia, ela veio para me buscar para a gente retornar, mas a gente acabou descobrindo umas coisas bem pesadas e bem tensas em relação ao meu pai, que eu não vou citar porque eu acho que já foi. Lembrando que todos os personagens que eu vou citar aqui estão todos no meu coração, com uma grande gratidão, porque todos fizeram parte da formação dos meus valores e principalmente do meu caráter. Então, todos amados, perdoados, obrigada a cada participante da minha vida. E aí, enfim, foi bem tenso para mim, porque a gente tinha uma paixão, um amor muito grande pelo meu pai, né? Então a gente não fazia ideia do que ele era capaz de fazer, enfim. É uma coisa muito pesada, tá, Alex? Muito pessoal de família, então foi bem triste saber disso. E, enfim, né, foi bem complicado, eu sofri bastante, meus irmãos, minha mãe, principalmente como mulher, descobri essas coisas, tristes mesmo. E coisas de abusos, enfim. E aí, com 12 anos, né, minha mãe arrumou um outro pai pra gente, na época, meu padrasto. E a gente achou que a gente teria uma segunda chance, né? Ai, que legal, né? Um homem na nossa vida para substituir nosso pai e tal. Mal sabia nós que, na verdade, a gente estava entrando numa enrascada tremenda, assim, porque minha mãe acabou se envolvendo com uma pessoa que ela depositou ali todo o amor, toda a dedicação, todo o carinho, a confiança e os 3 filhos dela. E, na verdade, ele era uma pessoa, assim, muito de mau caráter, né? Então a gente sofreu muito, eu e meus irmãos e minha mãe principalmente, eu me coloco hoje como mulher no lugar dela, a gente sofreu muito, a gente sofreu muitos abusos, a gente sofreu muita violência, a gente sofreu coisas bem pesadas mesmo em relação a necessidades básicas, de moradia, de comida, de tudo que você possa imaginar, a gente sofreu, principalmente violências. Então, E se você chegou assim, dentro, velho? isso foi dos meus 12 aos meus 19. Meus irmãos duraram um pouquinho mais, o meu irmão, que era mais novinho, também sofreu um pouco mais de tempo, né, nessa época. E era bem triste, né, porque assim, a gente já veio eu já vim pensando assim, de uma infância que já não teve aquela infância tão legal, né, por causa dessa questão com meu pai.
Depois entra essa situação com o meu padrasto. Então, a nossa adolescência, eu cito a minha dos meus irmãos, porque a gente não teve isso. A gente não teve uma adolescência, na verdade, porque isso a gente não tinha a tal da liberdade de viver, de ser feliz. A gente não tinha essa liberdade mesmo de poder sair, de poder comer, de poder ter coisas materiais. Então a gente sofreu muito, assim, a gente vivia numa expectativa de que em qualquer momento ele poderia fazer uma maldade maior com a gente. Então a gente não tinha muita expectativa de vida, entende? E é bem complicado relembrar dessas coisas, né? Então, enfim, isso foi até os meus 19, quando eu conheci o pai do meu filho. E eu engravidei dele, a gente estava junto um mês e pouquinho. Eu engravidei do meu filho. Meu filho hoje vai fazer 17 anos, meu amor da minha vida. E aí minha mãe, tadinha, né? Não tinha a maturidade que ela tem hoje, ela não aceitou muito bem a gravidez. Enfim, eu tive que sair de casa. Fui morar na casa da minha sogra, que nem conhecia. Fui morar na casa de uma pessoa que eu nem conhecia. Enfim, aquela loucura toda. Nessa época também eu trabalhava, o meu chefe ele não aceitou também minha gravidez, então ele acabou me demitindo grávida. Ele falou: não tenho como te pagar nada, você vai atrás dos seus direitos aí, se vira, né? Eu falei: legal. Fui, já tive que sair de casa, grávida, morando com alguém que eu não conheço, uma família que eu nem conheço. Agora eu sem dinheiro, porque fui mandada embora da empresa. O que mais tem para acontecer, né, gente? Fiquei doente, muito doente, inclusive, durante a gravidez. Foi uma doença, assim, bem terrível, de sequelas que eu tenho até hoje no meu corpo. Então, foi bem complicada essa doença também. Tudo ali durante a gravidez, enfim, Alex. Então, quando meu filho nasceu, né, eu morava com pessoas que eram muito diferentes de mim. Foi bem difícil a adaptação. Eu fiquei 7 anos lá. Foi bem difícil. Só que hoje também agradeço. Todos esses personagens, como eu tô te falando, eu agradeço. Porque todos tiveram que fazer parte da minha história, né? Sim. Então, com essa idade que eu te falei, que foi no finalzinho de 2017, foi quando eu olhei para trás, meu filho não morava mais comigo, foi morar com o pai. Aí você começa a fazer, assim, uma análise da sua vida. Você fala: ué, para que eu tô aqui, gente? Porque eu nasci, mal cresci, né? E aí? O que eu tô fazendo aqui nessa vida? Não tem sentido, eu não encontrava um sentido para viver. Eu não encontrava, entende? Porque eu não me sentia bem em nenhum aspecto da minha vida. Porque eu não tinha o meu filho perto de mim, porque eu não tive uma infância, porque eu não tive uma adolescência como eu acho que todo mundo deveria ter, deveria merecer ter, merece, né, ter. Eu não tinha isso. Então eu olhava para trás, para minha vida, e eu não via um sentido para viver. Porque eu olhava e falava: nunca fui feliz, minha vida nunca valeu a pena. Então por que eu tô viva? Entendeu? E aí quando realmente eu já tive, nessa época eu tinha passado por síndrome do pânico, várias, né? Eu tive com 17 anos a primeira vez síndrome do pânico, depressões, enfim, vários problemas. Eu morava sozinha, inclusive, nessa época. E aí eu falava: tem um sentido. Eu só nasci e sofri até agora. Pra que eu tô viva, então? Só que, Alex, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu estava falando com um amigo meu sobre isso, assim. Por mais que tudo isso tenha acontecido na minha vida, tem uma coisa que nunca me abandonou. Nunca, 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 nunca. Que chama-se espiritualidade. Nunca. Porque todas as vezes que eu achei, assim, que não ia dar conta, algo me levantava. E desde os meus 10 anos eu tenho um contato muito forte com esse lado, assim. Eu não entendia, não sabia nem o que era espiritismo na minha vida. Mas de alguma forma ou outra, eles sempre apareciam, assim, e falavam: ó, aguenta mais um pouquinho que a gente tá aqui, tá? Então, no fundo, é como se eu estivesse passando, assim, por toda essa história, meio que sendo carregada, entende? Sim. Realmente sendo carregada. Então, quando realmente eu cheguei nesse ponto da desistência, foi quando eu senti muito mais forte esse lado falando comigo: segura aí um pouquinho. Pera, segura, não faz merda agora não, vambora. Vamos lá. E foi assim que, né, aconteceu de uma semana depois de eu ter desistido aí de ter feito o que eu iria fazer.
que a minha amiga, do nada, uma colega que trabalhava comigo, falava, ah, vamos ali numa palestra de tal de coaching. Tudo começa pelo coaching, né? E aí eu fui, nunca nem tinha ouvido falar, nada disso. E aí lá fui eu, né? Fui lá no seminário e tal, e eu falei, uau, aí você sente, né? É isso que eu precisava. Foi isso aqui que colocaram no meu caminho. E aí falaram de um tal de PNL, e falaram tanta coisa que eu falei, é isso daí, gente. É aí que eu tá, mora aí a solução da minha vida. Caraca. E o resto, Olha, consequências. tem uma coisa que vem muito forte, uma palavra que... Primeiro que eu tenho que dizer uma coisa para você. Talvez essa seja uma das lives mais desafiadoras desse canal, porque eu acho assim que quando a gente está compartilhando a nossa história, de uma certa forma, às vezes já não é tão simples assim. Mas quando você está compartilhando a sua história com as pessoas da sua família, conectando e te auxiliando e te ouvindo, isso é, nossa, porque não tem como não falar da nossa história sem falar das pessoas, e ao mesmo tempo a gente vai entendendo que as pessoas são instrumentos para que a gente consiga compreender e aceitar nós mesmos, né? Você teve um ponto que ficou muito forte, e é claro que eu quero falar com você sobre isso, é sobre o perdão, porque uma coisa é certa, o perdão ele está presente muito forte e muito sincero na tua vida, porque todo o movimento que você trouxe, se você fosse uma pessoa que obviamente tivesse guardado muitas amarguras, muitas raivas, muitas mágoas, jamais você se identificaria com essa vibe positiva, vamos dizer assim. A gente Sim, vai percebendo que é como se a mente ela precisasse de uma estrutura mínima para que ela consiga, sim, enfrentar os problemas, mas não se entregar a eles. E você chegou num ponto que é muito interessante. Eu não sei se você já ouviu um termo que diz assim: muitas vezes para você aceitar Deus, você tem que negar Deus. No teu caso, você, por um minuto, por talvez alguns instantes, você recusou a vida para poder se renovar. Na verdade, você não morreu, mas uma parte de você morreu, e morreu a parte que talvez precisava ir embora mesmo. Porque quando ela se foi, ela deu a permissão para outra parte nascer. Porque, se eu bem entendo, pelo menos você me deixou a mensagem aqui, que tem um antes e um depois desse momento. Foi um momento que teve um ponto, um marco. Teve uma morte, um renascimento aqui. Então é interessante, sim, né? sim. Porque tal, você conseguiu exatamente fazer a coisa certa. Você só matou o que verdadeiramente estava te matando naquele dia. E eu acho que isso foi trazendo você, porque eu posso dizer isso para você, Sibeli, porque 10 anos trabalhando com pessoas, você começa a observar muito um padrão mental. E um padrão mental no sentido, tem pessoas que elas conseguem conectar com ideias, e por mais que elas estejam passando problemas, elas, quando você está ali interagindo e trazendo uma nova reflexão e trazendo pontos de perspectiva, elas conseguem conectar com isso e transcender. Tem pessoas que elas estão num estado emocional que já é um estado muito forte terapeuticamente, que por mais que você dê a chave ou auxilie ela a encontrar a chave, ela não se move. E vamos pensar que se não tivesse essa energia de perdão, que tem com certeza a ver com a espiritualidade que você trouxe, você não teria força suficiente, sabe? Você teria saído daquela palestra de coach falando assim, ah, tem um monte de blá blá blá, é porque esse cara não passou a vida que eu passei, eu não viveu o que eu vivi. E eu acho que aqui é interessante, tudo se conecta, né, Sibeli? Porque quando na quarta-feira passada, fiz a minha primeira live solo aqui no canal, porque até então eu só tinha feito lives com convidados. E quando eu terminei de fazer a minha live, eu olhei no meu inbox e o Dolph tinha marcado você. E quando eu fui assistir o vídeo que ele te marcou, meu, foi praticamente assim, você trouxe muita coisa que eu tinha abordado na live com outras palavras, por isso que houve uma conexão. E uma coisa que ficou muito forte que você estava falando era exatamente essa questão de sair do auto-vitimismo, sabe? Sim, E assim, foi a segunda palavra que você usou da autorresponsabilidade, né? Por isso que eu falei, uau, ele captou uma mensagem aí sim. intuitivamente, porque a gente não conversou sobre nada que iria ser falado aqui na live, né? A gente, na verdade, nem se conheceu, a gente está se conhecendo praticamente agora, porque também a gente entendeu que existia um porquê, né? Existem vários porquês que a gente está se conectando dessa forma. Então, a autorresponsabilidade. É por isso que você intuiu essa segunda palavra aí. Fala para mim o que que é para você na sua interpretação e como foi lidar com essa questão de perdão e auto-perdão. Como é que é para ti? O que que significa?
falar para você que é assim, questão do perdão, tá? A questão do perdão é o seguinte, eu cheguei numa máxima que é o quê? Tem muita gente que espera coisas de mim que eu não sou capaz de dar, certo? Tem muita gente que às vezes cria expectativa em mim que eu não tenho a capacidade de dar aquilo para as pessoas, então não cria expectativa. Aí eu começo a analisar as outras pessoas que foram esses participantes, esses integrantes aí de todas essas histórias. Essas pessoas também não tinham o que eu queria. Eles não tinham como me dar o que eu queria. Então, por exemplo, o meu pai, ele não tinha como é que eu vou te falar? Ele não tinha a cabeça que... Ele, na verdade, até hoje ele não tem, tá? Vou ser bem sincera com você. Ele ainda não conseguiu amadurecer. Então, ele não tinha o que eu queria dele. Ele não tinha nem pra ele. Ele não tem até hoje nem pra ele. Então, como que eu posso cobrar algo de alguém que essa pessoa não tem pra me dar? Eu não tinha como cobrar isso do meu pai, eu não tinha como cobrar da minha mãe também, que ela tivesse como me dar o apoio, que ela tivesse como me dar aquilo que eu queria, porque ela também não tinha para me dar. Primeiro, porque ela não teve isso. E segundo, porque ela também tinha os processos dela. A gente tem muita mania, né? Isso uma vez eu fiz no meu curso de hipnose, teve um professor que falou isso que eu achei sensacional. A gente tem mania de colocar pai e mãe no pedestal como se eles fossem deuses. E a gente acaba pedindo assim, criando aquela expectativa de que eles nunca errem. Né? Eles têm que ser perfeitos, eles têm que ser porque são pais e mães. Quem falou? São seres igual a nós, então cobre perfeição dos seus pais quando você for perfeito, porque ele é igual a você. E outras, se hoje a gente tem acesso à informação, imagina antes, eles não tinham. Então, assim, para de cobrar o que as pessoas não têm para dar para você. Para com isso. O meu padrasto, assim, quando eu comecei a analisar a vida dele, foi o perdão mais difícil, tá? Quando eu comecei a analisar a vida dele, que eu me lembro das coisas que ele falava, que ele era uma pessoa, assim, que sofria muita violência do pai. O pai dele, acho que era um militar, assim, bem ferrenho. Ele tinha muita violência. Então, assim, as pessoas, elas dão aquilo que elas têm dentro delas. Elas dão aquilo que elas têm. Então, se o que eles tinham para me dar era dor, era tristeza, era o que eram essas coisas, é porque eles já eram carregados disso, entende? Então, se eu sofri, imagina essas pessoas. Porque essas pessoas sofrem duas vezes, Alex. Elas sofrem porque elas já vêm com esse sofrimento, e elas sofrem porque elas fazem outras pessoas sofrerem. E aí lá na frente, uma hora a gente, como eu citei esses dias, a gente vai sentar no banquete de consequências. E aí quando olhar para essas consequências, vou olhar para trás e falar, puta, olha o que eu fiz, vai bater a consciência. E aí? Então eu tinha uma escolha, tá? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou ser uma coitadinha, eu vou ficar reclamando o resto da minha vida, ficar culpando as pessoas, ou eu vou pegar essa base de conhecimento aqui que eu tô tendo, vou buscar, né? E vou fazer dessa história uma história de realmente ter sabedoria sobre isso, uma história de fazer valer a pena tudo que aconteceu. Então tá, então vamos lá, Sibeli, começa a faz uma análise, faz uns comparativos. O que você vai usar? Ah, legal, vamos lá. Se hoje uma mulher vem conversar comigo, por exemplo, que ela já foi abusada, que ela tá num relacionamento tóxico, qualquer coisa desse tipo, eu consigo ter um diálogo com ela, porque eu já sofri isso também. Tive relacionamentos complicados também. São coisas de outras ramificações da história, né? Se tem uma pessoa hoje que está passando necessidade, que às vezes não tem nem o que comer direito, eu sei que é isso. Então eu consigo sentir o que a pessoa de repente está passando, porque eu já passei. Meu irmão está aqui, ele sabe. A gente tem um grupo que está eu, meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Somos nós 4. O grupo se chama Arroz com Ketchup. Porque às vezes só tinha arroz pra gente comer, e meu irmão era pequenininho, ele ia na padaria pedir sachê de ketchup. Era o que a gente comia. Era um ovo dividido para 4. Então, assim, se hoje alguém vai passar uma necessidade dessa, a gente vai saber, sabe? A gente só não passava mais necessidade ainda porque tinha os nossos tios, o tio Toninho é um deles, que foi o que falou boa noite, que ajudava a gente com um passe, com uma mistura, que, sabe, dava aquele suporte. Porque se não fosse isso, Alex, aí ia ser pior ainda, né?
E assim, se hoje, por exemplo, eu não reclamo de comida, meu, para mim, se tiver caviar tá bom, se tiver também um pão com ovo tá bom, se tiver uma farinha tá ótimo, maravilhoso, obrigado, universo, por causa dessa história. Então, assim, vamos ressignificar tudo isso. Entende? Ao invés de ficar naquele vitimismo, ao invés de ficar naquela reclamação, ao invés de ficar de, ai, ó céus, ó, virou, sai dessa, sabe? Vambora. Meu chefe, ele brinca, ele fala que eu sou muito pragmática. Ele fala que eu sou muito, vambora, vambora. Eu sou muito assim mesmo, sabe? Já sofreu, já passou, já foi. Beleza, o que que eu vou fazer com isso? Cara, eu tenho uma escolha. Eu vou sofrer, ficar lá dando uma de coitadinha, eu vou ficar, ai meu Deus. Ou eu vou pegar isso como um combustível para eu poder ir atrás de outras coisas. Não é fácil. A gente sofre, a gente chora, a gente se rasga, a gente fala, ai meu Deus, eu tô... Ok, é um direito nosso, a gente não pode romantizar sofrimento, a gente tem que sentir mesmo. Mas eu vou eternizar isso, eu vou ressignificar. Então vamos ressignificar? Antes eu não contava da minha história, eu não falava da minha história antes. Por quê? Porque eu tinha aquele receio assim das pessoas me olharem com aquela cara de ai que dó, tadinha, ela já passou por isso, não sei o quê. Quando eu comecei a aceitar a minha história, eu comecei a honrar a minha história, a amar realmente tudo o que aconteceu, eu botei pra fora isso num vídeo de 9 minutos, eu recebi enxurrada de mensagens. Meu Facebook ficou com mais de 2.000 mensagens de um monte de gente de dois tipos. Primeiro, pessoas que me conheciam e falavam, nossa, nunca passou pela minha cabeça que você passou por tudo isso, porque você, né, tão assim, ou que a sua família passou por tudo isso. Uma outra parte foram pessoas que falaram assim, olha, eu tô passando por uma dificuldade, ansiedade, isso e aquilo, eu falei muito sobre isso, e o que que eu faço? E Alex, veio gente assim de tudo quanto é lado que eu ficava, o que aconteceu aqui? Pessoas assim que até hoje eu não consegui responder, porque assim, as pessoas elas identificaram e falaram assim, deixa eu pegar isso daqui, deixa eu conectar aqui. Tinha alguém para poder desabafar, elas estavam precisando ter essa troca, desabafar com alguém, sabe? E aí eu falei, ok, tá, então vamos fazer disso aqui uma coisa legal, né? Vamos fazer isso daqui uma coisa para que as outras pessoas olhem para a própria história e mude a própria história, porque é simples. Se eu sou responsável pela minha vida, né? Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com ela. Então, deixa eu fazer uma coisa boa. A liberdade, para mim, entra nisso daí. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então, por isso que esse é o meu primeiro valor. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Porque eu vim para cá, eu me permiti viver essa experiência e eu tenho que buscar fazer o melhor dela. Essa é a minha liberdade. Então, isso me traz o poder, liberdade já é poder para mim, tá? Me dá o poder para que eu nem fique criando tantas expectativas externas e deixe de viver porque eu estou esperando que os outros me façam bem, como também eu não vou ficar estagnada, como também eu posso fazer múltiplas escolhas, eu posso ser quem eu quiser ser, é um direito meu. Então, por isso que o meu primeiro valor é a liberdade. E, enfim, e hoje eu falo com uma leveza sobre tudo isso, sobre essas histórias, porque o mundo precisa disso. A rede social, ela gosta muito de mostrar isso aqui, ó. Eu tô maquiada, uma bela paisagem atrás, né? Um monte de livro. Aqui, gente, é o que a gente mostra na rede social. Mas isso daqui não é a nossa vida. Daqui a pouco eu vou tirar essa maquiagem aqui, vai estar um monte de ruga, meus cabelos, se eu lavar a chapinha, vai ficar desse tamanho. É a realidade, você entendeu? As pessoas precisam lidar mais com as verdades. A rede social, ela cobra muita perfeição, que a gente seja muito perfeito, ou as pessoas cobram que, mas a vida dela é perfeita, ela é linda, maravilhosa, isso aqui eu quero ser igual. Isso é até interessante, Sibeli. Tem uma frase que diz assim, só os fortes mostram as suas fraquezas. Porque eu acredito que isso tem a ver muito com esse campo de toda essa imagem, como você está trazendo,
que a rede social reflete muito, essa visão de entendimento da vida, entre aspas, como uma competição. Porque isso tem a ver com níveis de consciência, né? Se o meu nível de consciência ele está mais no externo, eu preciso ser melhor que você, eu preciso ter coisas melhores que você, eu preciso ir para lugares melhores que você, e eu até conheço algumas pessoas que são assim, e é interessante, você não julga, mas, nossa, tipo, é tanta energia para tão pouca coisa, sabe? De repente, putz, eu preciso ir tirar uma foto numa praia melhor, ou num hotel melhor, ou num local melhor, e tá tudo bem, essas coisas são bacanas, mas eu acho que quando você começa a transportar a consciência no sentido mais interno e questionar. Esses dias eu soltei aqui um corte do Jefferson Trainer e ele estava dizendo exatamente isso. A questão é que as pessoas não se questionam. É como se tivesse, entre aspas, uma preguiça de pensar, de parar e refletir. Cara, o que eu estou fazendo de verdade aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque a resposta é muito individual. Eu não tenho resposta para ninguém, não tem como. Eu posso ser um estímulo que direciona a pessoa a pensar por ela mesma e ela encontrar dentro de si esta resposta. Mas uma coisa é certa, eu posso dizer tranquilamente que passar a vida sem dar tempo e atenção a esta resposta é passar uma vida quase que no automático. Por isso que, inclusive, isso tem um... Ó, eu tive uma questão hoje, eu recebi um computador, eu precisei fazer uma troca dele hoje, e ele veio online e foi um trabalhão. Só que aí o rapaz que estava lá na loja, o cara super atencioso, atendeu de boa, foi lá, conversou, e abriu chamado daqui, abriu chamado. Eu fiquei umas 3 horas com ele, Sibeli. Saí de lá com o problema resolvido. E aí eu falei para ele, cara, me dá aqui o teu contato, porque é importante as pessoas perceberem como que quando você está mais conectado com você mesmo, a melhor coisa, o ponto mais poderoso que a gente consegue expressar o amor e conectar e mudar o nosso mundo é através do trabalho, né? Eu acredito que pessoas que vêm para esse campo, e posso dizer assim, 90% de todos os terapeutas que passaram aqui pelo Mindcast, eles trazem isso com eles, sabe? Trazem essa questão assim, eu passei por um processo tão difícil e de repente eu fui lá no profundo, doeu demais. Eu pensei mesmo que eu ia morrer muitas e muitas vezes, mas é no veneno que está o antídoto, e é da sombra que nasce a luz, e é da dor que nasce todo esse processo, porque nenhuma faculdade, entidade, filosofia ia conseguir te dar um entendimento daquela vivência que você tem interna, porque só você sabe o que você sentiu. Exato. Eu achei legal até você falou agora de terapeuta, né? E aí até postei que eu fiquei super emocionada quando eu vi o nome lá, né? Sibeli Rodrigues, terapeuta. Eu falei, uau! Eu comecei a chorar, né? Eu falei, gente, eu fiquei emocionada porque assim, como eu citei, né? Eu sou líder de vendas, eu trabalho numa road enorme, empresa grande, que eu amo, inclusive. E eu trabalho lá há 9 anos, né? Eu, como líder, eu tô há 4. E eu sempre falei muito, né, desse trabalho em relação à empresa. Mas de 2018 para cá eu fiz várias formações. Aí deixa eu te contar. Aí de 2018, aí eu fiz a formação em coach, aí eu fiz a formação em programação neurolinguística com hipnose com PNL, aí eu fui para hipnose com terapias de vidas passadas, aí eu fui para oratória, aí eu fui... Ano passado eu fiz Mindfulness, fiz Barra de Axis, fiz o Reiki até o mestre, fiz... quais mais? Enfim, fiz um curso bem legal chamado Frequência de Cura Arco-Íris, com uma terapia maravilhosa. Estou fazendo agora uma formação bem legal, de umas terapias bem legais, de quantiônicas também. Então eu me joguei, né? Me encontrei. Falei, ok, então vamos lá, vamos estudar, vamos se jogar e tal. Mas eu nunca vesti essa coisa da terapeuta. Aí quando você colocou... eu me emocionei porque eu comecei a fazer esse caminho de olhar de 2018 para cá. E eu fiquei emocionada, Alex, porque eu falei assim, uau, eu já passei tanto tempo, final de semana, meses, metrô, ônibus, estudando, fazendo videoaula, fazendo um monte de coisa, sabe? Me dedicando assim de coração. E aí eu falei, caramba, eu sou terapeuta sim, porque eu estudei para isso, eu estudo para isso, eu me dedico com isso. E o mais forte, assim,
eu me dedico com muito amor, porque assim, eu já tive várias pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, ah, Isabelle, você fala tão bem, por que que a gente não cria e você já tem várias formações, vários cursos, por que que a gente não cria um canal e a gente vai ganhar dinheiro, não sei o quê? Eu falo, e o que mais? Não, porque a gente faz assim, faz assado e a gente ganha dinheiro. E Gente, você sabe por quê? Você sabe por quê que eu falei que a gente ficou um pouco nervoso, assim, eu pelo menos antes de vir aqui falar numa live? Porque toda vez que eu vou fazer um vídeo ou eu vou fazer uma live, eu vou falar algo no Stories, primeiramente eu me conecto comigo mesma, eu faço as minhas orações, eu faço minhas meditações, eu peço sabedoria e eu peço para que eu seja realmente um instrumento e não para que a Sibeli fale palavras bonitas que ela leu num livro. Não, eu quero que saia do meu coração. Então, assim, eu sempre falei para mim, eu falei, não, se eu for realmente trabalhar dessa forma, se eu for mostrar isso para as pessoas, é o meu coração que vai estar falando, não é a boca para fora, não é o que eu vi no livro, não é, não. E esse ano, assim, esse ano veio mais forte, né? Justamente por causa daquelas vivências que eu comentei com você, que eu venho passando, então veio mais forte. E é o meu caminho, né? E aí, quando você colocou aquilo, eu falei, caramba, eu consegui. Mas eu consegui, assim, não é que eu sou, né? Assim, a Sibélia, não é isso. Como é que eu posso te dizer? Uma coisa tão de coração, tão profunda. Eu tenho tanto respeito por essa palavra terapeuta que você não faz ideia. Eu tenho tanto respeito, eu tenho tanta, sabe? Que eu tenho esse cuidado até de falar. Porque vir aqui falar é uma coisa, Alex. Agora, as palavras, elas têm poder. Você pode utilizar a sua palavra para você levantar ou para você derrubar uma pessoa. Então, assim, eu quero poder falar, eu quero poder tocar uma vida humana de uma forma sincera, de uma forma honesta, de uma forma que seja o meu coração e não o meu ego e não o meu certificado. Não. Por isso que eu fico nervosa antes de fazer uma live, de falar alguma coisa. A gente tá tocando vidas. Quanto vale uma vida? A minha quase foi pro ralo. E aí? Naquela época eu não pensava, obviamente, com a cabeça que eu penso hoje, mas eu vou te falar uma coisa, que esses dias eu passei por um processo de sombra bem complicado na minha terapia, que eu fiquei uns 15 dias mal mesmo. Chorando todo dia, revoltada, né? Sombra, entrando num processo de trauma bem complicado. E em relação ao meu filho, né? E aí eu consegui ressignificar, pensei que ia demorar para sair disso, consegui sair com o meu jeito pragmático, né? Vambora, minha filha, sai desse sofrimento. Para, não gosto de sofrência, não, é uma noite. E aí, quando eu fui conversar com meu filho, a gente teve uma conversa bem bacana na semana passada, e meu filho falou umas coisas para mim, que eu olhei assim, eu comecei a me emocionar, porque eu falei, se eu tivesse feito merda, eu tinha acabado não só com a minha vida, mas com a vida do meu filho, da vida do grande amor da minha vida, eu teria feito também, sabe? Uma coisa bem pesada com a vida do amor da minha vida, porque ele falou umas coisas tão incríveis pra mim, que eu falei, meu Deus, eu tenho que ser muito grata, porque só de olhar pro meu filho, sabe? Vou te falar, só de olhar para o meu filho, só de olhar para os meus sobrinhos, só de olhar para o meu irmão, só de olhar para os filhos lindos que ele tem, só de olhar para minha irmã, dos meus sobrinhos lindos que ela tem, da minha mãe, o caráter da minha mãe, sabe? Tudo isso, como que eu não vou olhar para minha vida e não vou agradecer? A gente está vivo, caramba, a gente conseguiu passar por tudo isso. Como? Entende? A vida não é para lá. A gente acessa lá atrás. Quando a gente precisa recolher algo, para que isso se conecte com algo lá na frente, para a gente passar por esse desafio e continuar. A vida não é para trás. Não é. Então vamos perdoar sim, porque acho que quando você perdoa alguém, você não está fazendo nada para a pessoa, você está fazendo para você. As pessoas às vezes nem lembram que você existe, você tá lá guardando uma mágoa, o rancor dela. A pessoa tá lá linda e bela vivendo e você
se torna escravo dessa pessoa por você não perdoar essa pessoa. Porque enquanto ela está vivendo a vida dela, cada vez que você lembra daquilo que ela fez, isso mexe com os seus sentimentos, mexe com a sua emoção, automaticamente com a sua vibração, com o seu estado, certo? E com as ações que você vai ter na sua vida. Então você não consegue dar um passo à frente porque você está preso com uma bola de ferro que você mesmo colocou. Por falta de perdão. Perdão, gente, por incrível que pareça, ai, é difícil. Mas é melhor você olhar para isso agora do que olhar lá no leito, né, da morte, lá, da transição e falar, ah, meu Deus, tô levando isso aqui para quê? Levar essa bagagem? Esquece, Gans, sabe? Já foi, já... Quem somos nós? Eu falo assim, ainda bem que eu pelo menos apanhei, né? E Jesus, né? Quem somos nós? Você sabe que eu te perguntei essa questão porque eu sou mais racional, né? Para mim, eu tive que construir algumas estruturas antes de conseguir chegar nesse consenso. E acabou sendo pelo lado da energia e da espiritualidade. Né? Quando eu comecei a ver a vida por esse ponto de perspectiva, eu comecei a perceber que realmente tem uma ressonância. A gente está conversando aqui, existe uma ressonância aqui entre nós. Opa. Essa ressonância é o que a gente está conversando conscientemente e também é essa somatização dessa emoção, desse sentimento que você tem, que eu tenho, que forma um campo que conecta com as pessoas que estão em afinidade, estão aqui com a gente. Né? Exato. Quando eu comecei a perceber que, de repente, eu poderia mudar a forma como eu percebo o que está acontecendo externamente, ficou claro para mim que tudo aquilo que eu não conseguia mudar externamente a visão é porque eu ficava preso interno. E aí é que entrou o perdão, porque o perdão ele chegou na minha vida, vamos dizer que sim, que quem veio trazendo ele foi a ressignificação, que é a mesma coisa. Né? Ah, o que é a ressignificação? Racional, não vou falar de emoção. Você dá uma interpretação diferente para aquela experiência e não tem o gatilho de associação emocional. Sim. Só que com isso, porque eu achava que, tipo assim, a mente era só o racional. Para mim, a mente se limitava ao racional. Ponto. Aí você vai estudando e você vai percebendo que, obviamente, não. Você tem uma mente emocional. E eu não conseguia entender esse lance, tipo assim, a mente emocional não esqueceu nada do que você viveu na sua vida. E, sinceramente, na época, essa informação não fazia sentido para mim. Quando eu comecei a entender que essas associações emocionais, e numa metáfora bem simples para você que está com a gente, é como se fosse o seu computador. Você tem o seu computador, você tem todos os seus arquivos lá no HD. Mas imagina o que aconteceria se você pegasse e começasse a abrir todos os aplicativos de uma vez só. A memória trava, o computador trava. É a mesma coisa o cérebro. Eu tenho, aqui no meu HD, vamos dizer assim, eu tenho tudo que eu carrego desde a época da gestação. Tudo que minha mãe sentia eram coisas que eu sentia. A minha mente racional não estava desenvolvida, então eu não tenho lembranças cognitivas desse momento, a não ser que eu use estratégias para trazer essas lembranças. E toda essa informação vai sendo implantada na nossa mente. Quando a gente começa a compreender esse processo, fica muito claro que, a partir do momento que algumas coisas me machucam e eu fico com essa impressão, eu acabo reproduzindo isso nas pessoas. Exato. E chegou um momento que eu falei que, cara, mas sabe o que é mais complicado? É porque essas emoções não digeridas, elas estão me tornando um prisioneiro, como você bem trouxe, Sibeli, porque elas literalmente estão afetando a minha autoestima, a minha autoimagem e, consequentemente, as minhas decisões. Porque eu comecei a perceber que todas essas frequências emocionais em nós, elas tinham uma atuação muito forte, que, obviamente, a gente não interpreta isso racionalmente, mas somos influenciados por esses sentimentos todo o tempo. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um processo de limpeza. Eu quero tirar essas emoções. Porque, assim, o primeiro movimento que aconteceu após esse processo de tomada de consciência, e entra numa coisa que você trouxe, Sibeli, que é muito importante também, foi o fato de começar a ver quais eram as pessoas que eu tinha que me desculpar. Foi uma época da minha vida que eu liguei para um monte de gente. Eu liguei para minha sogra, liguei para minha ex-mulher, muitas pessoas. Fui conversar com o meu chefe, porque eu falei, eu acreditava de verdade. Para mim, os maiores problemas da minha vida eram meu chefe e minha esposa. Uau. Então, quando de repente caiu essa ficha, eu falei, acho que não é nem meu chefe, nem minha esposa, acho que é eu mesmo. E aí você começa a se perguntar muitas coisas que aconteceram na vida que você poderia ter evitado de uma certa forma, mas por estar reagindo emocionalmente, acabou cocriando. E eu comecei a entender nesse momento
que, bom, beleza, a gente entrou numa discussão. Você ficou chateado comigo, eu fiquei chateado com você. Tudo é 50%, tá? Tudo é 50%. Então, para um pouquinho aí. De repente, eu olhar a minha parte, eu fui ríspido com a Cibele, não quero ser ríspido, pô, vou pedir desculpa para ela. Mas é qual é o sentimento que vinha? Ah, mas e se de repente ela te der um esporro ou não olhar? Então, muitas vezes, quando eu olhava para fora, isso travava. Depois você fala, não, é diferente. Se eu for pedir desculpas para Cibele e de repente ela não quiser me desculpar, tá tudo bem, isso é um direito dela, mas para mim o processo foi entregue. Porque na verdade, quando eu chego e falo, olha, Cibele, aquele dia que nós conversamos, sabe, de repente, desculpa, eu me excedi com você, eu não estava muito bem, não foi certo, olha, me perdoa, tá tudo bem. A desculpa real, ela só é, na verdade, um ato de autoconsciência de que uma ação não foi a melhor. É só isso. Essa é a desculpa sincera. Então, a partir do momento que eu disse para você, olha, eu errei, eu reconheço esse erro, de repente eu tenho sua amizade, você é uma pessoa importante, eu não queria ter te chateado. Meu, a minha parte aqui eu já me reintegrei. Se eu tiver a sorte de você ser uma pessoa mais madura, você vai olhar para mim e falar, não, Alex, desculpa, eu também acabei, e tá tudo bem, curados em nome de Jesus. Mas, de repente, você pode ser uma pessoa mais orgulhosa. E, de repente, você pode não querer dar o braço a torcer, cara. E você vai, tipo, de repente, porque você foi assim mesmo e tal. E aí é que tá. Olha só, como é interessante, Sibeli, porque nesse ponto aqui, quando a gente não tem essa percepção, já começa a nossa primeira prisão. Porque eu vou depender muito daquilo que do que eu acho que você vai sentir para ser quem eu quero ser. Compreende? Então, esse processo interno de limpar essas memórias, ele foi um processo muito forte porque eu precisava apaziguar o máximo possível dos relacionamentos que eu tinha, porque, na verdade, me conectar ou me reconectar com essas pessoas, no fundo, era me reconectar com uma parte de mim mesmo, que trazia leveza, autoestima, força. E aí, como você falou, você deixa a pessoa seguir e segue o teu rumo. Porque uma coisa que é muito importante é que nós não vamos aprender só pela luz, né? A gente é louco isso, né, Sibeli? Porque a gente parece que vive num mundo de fantasia sem perceber. A gente acha que vai ter um casamento que vai ser igual o casamento da Disney. A gente acha que vai ter papai e mamãe como comercial de margarina. E aí, obviamente, dá tudo errado, entre aspas, errado, porque isso não é a realidade, e a gente começa a ter a visão de ser uma vítima das experiências. Mas como que você pode fazer um guerreiro sem uma grande batalha? Porque proporcional a tudo que você passou, cara, olha tudo que você compartilhou com a gente aqui, e você tá aí, viva, reluzente, ainda conectando e auxiliando outras pessoas. Jamais você poderia ter toda essa força se não tivesse um desafio, que fosse um desafio que na hora a gente se vê, às vezes, até como vítima. Mas quando você para pensar mesmo, nunca foi vítima, você sempre esteve pronta para lidar com isso. E quando você se dá consciência disso, caraca, eu imagino como isso é libertador. E aí fez sentido aquela frase que dizia, sabe, Sibeli? Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Só nesse momento fez sentido, porque antes era só uma palavra. Exatamente. Hoje eu tenho uma outra frase que eu me apego muito, que é procurai antes o reino, e tudo mais vos será acrescentado. Então, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, primeiro seja o reino. Busque isso. O que é esse reino, Sibeli? Pelo amor de Deus, você está citando coisa. Não é nada a ver com a religião. O reino, que é a tal da espiritualidade, da consciência, sua conexão. Porque é isso primeiro. Depois o resto vos será acrescentado. Não adianta, é assim que funciona. Por quê, Alex? Quem nós somos aqui? Você é esse corpo físico que você está aí? Eu sou esse corpo físico aqui usando esse óculos de 4 graus e meio? Eu não sou isso. Isso daqui é uma coisa que eu desenhei para vir para cá. Quem eu sou de verdade na minha essência é eterno, não aqui onde eu estou, é eterno em outros lugares. Então, o que eu vou plantar aqui? O que eu vou plantar com tudo isso? O que eu vou fazer dessa experiência? Entende? Então, essa frase para mim hoje é o que realmente eu me apego mais. Sabe? Essa situação que você falou desse passeio, né? Que a gente quer tudo pela luz, sendo que tem um processo da sombra. Sim, o processo da sombra foi o processo que eu entrei nesses meses aí com a terapia. Meu terapeuta, coitado, tem muito trabalho comigo, inclusive, em relação às sombras. Sofro pra cacete.
E depois eu me refaço, linda e bela, porque tudo faz parte, gente. Pelo amor de Deus, a gente acha que a gente tem que ser os namastê, gratidão, né, eterno. Eu me lasquei muito achando que era isso também. Outra cilada que a gente cai, né, porque, como eu te falei, de 2018 para cá, estudando e tal, não sei o que, você sempre vai querer buscar a luz, a luz. Ai, meu Deus, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, não é. A luz e a sombra faz parte de toda a magia, faz parte da mesma criação, então a gente precisa saber navegar nessas duas coisas. Essa parte das sombras é o que eu mais venho aprendendo ultimamente, inclusive, e me jogando mesmo para sofrer o que tiver que sofrer, para passar o que tiver que passar, para chorar o que tiver que chorar, para realmente me redescobrindo cada vez mais. Você sabe que eu estava conversando com uma amiga minha no domingo, ela veio tomar um café aqui. Ela trabalha com aromaterapia e a gente veio fazer uma troca, né, de conversas, enfim. E ela falou assim para mim, ela falou, Si, o que você vê assim na natureza? É mais a coisa equilibrada ou mais harmonia? Eu falei, ah, equilíbrio, né, equilíbrio. Mas ela explicou de uma forma, assim, com as palavras dela, que eu não sei agora. Ela falou, Si, mas pensa comigo, o equilíbrio que você quer ver na natureza é uma coisa estagnada. E a natureza, ela não é estagnada, ela tem a harmonia, ela vai me explicar o porquê e fez muito sentido isso em relação à nossa vida. Na natureza, você vai sempre ver harmonia, por quê? Porque a árvore lá, por exemplo, ela precisa de um determinado fungo que, ao mesmo tempo que está contaminando ela, é quem faz a conexão dela com as outras árvores. Eu falei, ah, interessante. Então, e aí quando essa árvore ela morre, ela vira adubo para as outras árvores. Então, a natureza em si, ela é toda harmônica. Ela é toda se ajudando de alguma forma nesses processos de luz e sombra, nesses processos de dor, nesses processos de amor. E assim somos nós também, né? E o que a gente precisa fazer para que a gente consiga passar por esses processos? A gente precisa deixar de fazer, a gente só precisa ser. A árvore, o que ela é? Ela só é. O fogo, ele só é. Você entende? Você entende o que eu tô querendo te dizer? É só você ser. Seja. Seja. Ai, mas como assim, Cibele? Seja integral, cara. Ah, mas Cibele, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador porque eu tenho vontade de fazer tal coisa. E isso também faz parte de você. É a sua sombra, é o seu processo. E tá tudo bem. Aceita que dói menos, né? Exato. E quando você aceita, você se liberta, você sai, você assume. Eu sou assim. E qual o problema? Não existe uma regra para como que você deve ser aqui. Não existe essa regra. O que acontece muito com a gente é um outro assunto para você ver como vai conectando, né? Desde quando a gente começou a conversar para cá, eu tenho conversado com outras pessoas em paralelo sobre vários assuntos que estão sendo abordados aqui, inclusive pessoas que estão assistindo a gente. Que legal, tudo bem-vindo. Tô falando com um colega meu sobre isso esses dias. Eu falei, olha, quando a gente nasce aqui, a gente é uma caixinha vazia, né? Vem aí os nossos pais e começa a depositar várias coisas que eles também receberam dos pais dele na caixinha vazia. Então, essas crenças, essas coisas que a gente cresce, essa cultura, foi tudo implantada por nós, porque eles receberam. Então, que nós olhemos para isso com cuidado, com carinho, com respeito. A gente olha com isso e fala assim, ok, obrigada, eu aceito, faz parte da minha história. Só que eu entendo que hoje eu consigo decidir o que eu quero e quem eu sou. Autorresponsabilidade. Então, quem eu sou, quem eu quero, deixa eu me buscar, deixa eu me encontrar, deixa eu entender. E o que eu estava falando para esse meu colega, né? Que a gente sempre teve aquela frasezinha, você, com certeza, essa frase é muito clássica, primeiro você tem que fazer, né? Tem que fazer muita coisa, tem que estudar, tem que casar, para poder ter um filho, para poder ter uma casa, para poder ter um salário, para poder ter um cargo, para depois você ser alguma coisa. E aí a gente vê uma geração frustrada. E agora, nessa nova era, mudou. Primeiro é o ser, não adianta. Não adianta. Eu acabei de falar para ele, inclusive, a gente estava falando sobre isso, que ele falou da estabilidade, né? As pessoas têm que entender que não existe estabilidade. Eu falei, o problema é que não existe estabilidade hoje em dia.
nem no que nós estamos, que é trabalho, essas coisas, e muito menos estabilidade emocional. Esse é o principal. Não existe, não tá dando para existir estabilidade emocional. E se você não buscar ser em primeiro lugar, isso vem através do autoconhecimento, sim, acabou, esquece. Você pode ter o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Você não vai ser integral, você não vai ser completo. Você não vai conseguir. E mais uma vez eu falo, aí você vai chegar lá, né? Olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Ficou aí, né? Esperando as coisas acontecerem, em vez de você ter autorresponsabilidade, pegar todas essas coisas ruins, ressignificar, de alguma forma realmente perdoar. A gente está voltando para a área do perdão. O perdão é muito importante. Tira essa travinha da tua vida, perdoa. Tira. Faz bem para você, cara. Não faz bem pro outro, faz bem para você. Tira. E ó, vambora, vamos olhar para frente. Chega. Não dá mais tempo de a gente ficar culpando ninguém. Os meus pais, eles podiam culpar os pais deles. Porque os meus pais, eles foram nascidos e criados no meio de uma roça. Os pais deles, idem. Agora eu não. Eu não posso mais culpar minha mãe. Hoje eu tenho a consciência do porquê que ela fez tudo o que ela fez. Aí eu tendo essa consciência, eu vou culpar ela? Cabe a mim entender ela e perdoar. Cabe a mim entender o meu pai e perdoar, porque eu tenho acesso à informação. Eu tenho acesso à consciência. Eu estou buscando isso. Eles não tinham nem como buscar. Então, acabou a era da desculpa. Acabou. Sim. Sim. Você entende? Sim. Então, assim, tá na mão, né, de cada um, né, Alex? E aí? Ô, Sibeli, essa questão do ser, ela é muito difícil, né? A PNL me crucificaria de usar essa palavra difícil. Deveria dizer desafiadora ou... Mas desculpa, gente, é difícil mesmo. É difícil. Essa questão do ser... É difícil pra caramba. Não tem problema. Ela mexe com muita coisa, né? Com muita coisa. Porque quando você traz essa questão, você é este corpo? Não sou este corpo. Estou nele, mas não sou ele, né? Mas isso implica, então eu sou o quê? Né? Eu sempre fui, eu digo para você que eu cheguei pela espiritualidade, de uma certa forma, pelo caminho das ciências. Depois conectou com tudo. Pelo caminho das ciências eu consegui, pelo menos ao meu ver, ter um campo de entendimento e aí depois as coisas iam fazendo sentido para mim. Como, por exemplo, a frase que eu citei para você. Eu até coloquei uma outra versão da tua frase aqui, porque é uma frase que faz extremo sentido para mim. Eu acho que quando você entende que o reino dos céus é o seu estado de espírito, você não vai buscar nada fora. Então, tudo que a gente vai sempre olhando, parece que todos os ensinamentos que são mais fundamentais, eles sempre vão remeter a uma consciência do interno. Mas aqui, para mim, foi muito difícil, Sibeli, nesse sentido, primeiro, separar o que eram crenças religiosas de espiritualidade. Porque nessa época, acho que eu nem separava as duas palavras. Espiritualidade e religião, para mim, era a mesma coisa. Então, tive que entender que as religiões são um caminho para a espiritualidade, mas, por incrível que pareça, de uma certa forma, a ciência também é um caminho para a espiritualidade. Para mim, foi. Quando cheguei neste caminho e, de repente, comecei a conectar pontos, como, por exemplo, essa questão que você estava trazendo, ortoterapeuta. Poxa, espera um pouco aí. Se eu tenho um tal de equilíbrio, para o equilíbrio existir, na verdade, tem que ter também o desequilíbrio, porque só equilíbrio, de repente, nem vai ser equilíbrio, já vai ser estabilidade, mas é muito paradoxal o processo, porque é aí que entra essa questão, né? Para a sombra se manifestar, eu tenho que ter também a experiência da luz. Aliás, para a luz se manifestar, eu tenho que ter a experiência da sombra. Só que num mundo onde o paradigma que ainda predomina, e hoje já vem mudando muito, eu acredito no ser humano, Sibeli. Para mim, o ser humano é a coisa mais extraordinária do mundo, em evolução. Eu não acredito, sabe? Não acredito nem de longe na ideia de que lá atrás era melhor. Porque se lá atrás fosse melhor, é só um raciocínio simples, cara. Se lá atrás fosse melhor, se você tem uma evolução verdadeira lá atrás, esta evolução, certamente há uma inteligência que passaria para as próximas gerações. Nós somos os resultados dos nossos antepassados das gerações lá de trás. Você
falou de constelação familiar sem falar de constelação familiar. Quando você trouxe a questão, pera um pouco, os meus pais, eles têm culpa do que aconteceu? Não. E os meus avós têm? Não. Então a questão aqui não é de culpa. A questão aqui é que geração após geração foi se colocado o melhor dentro do entendimento e consciência, e de repente está o Alex aqui e a Cibele, que de uma certa forma são percussores na história da família, por de repente começar a se abrir para olhar e falar, cara, eu tenho que curar a minha história e a história da minha ancestralidade. Oi, Porque, quando você chega nesse momento, é surreal. entende? Eu recebi um áudio essa semana, ela tá aqui assistindo. Nossa, minha família tá em peso aqui. Sejam Que eu bem-vindos. nunca imaginei receber. Eu recebi um áudio essa semana da minha tia, que eu falei, nossa, deixa eu ouvir de novo. E de novo. E comecei a ouvir. E eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, a gente não faz ideia, às vezes, das coisas que a gente pode fazer. E aí, achei super, super, sabe? Minha tia acabou de passar por um processo, ela recebeu, na verdade, essa semana o diagnóstico, mais uma vez, da cura do câncer. E ela falou assim, olha, se eu tô melhor e tal, se eu mudei muito a minha cabeça, se eu mudei isso, se eu mudei aquilo. Ah, foi porque ela postou nos stories dela, a live, né? Eu falei, ai, tia, obrigada, tal dela. Não, eu vou estar lá, eu vou estar torcendo por você, porque se você... se eu sou assim, se eu mudei, se eu pensei, se eu fiz um monte de coisa, foi por sua causa, das coisas que você sempre falou. E aí, eu tô vendo a mudança que tá acontecendo na sua mãe. E, Alex, eu vou falar uma coisa pra você, assim. Quando eu me joguei... Pode ser que eu chore, que eu tô emocionada. Pô, Quando eu cara, eu me tô esperando joguei... você chorar faz um Ai, tempão. Falei, gente, pô, eu sou vai ser muito... extraordinário. Live com emoção, que top. Eu sou Será muito que ela vai chorar emotiva. agora? Vai ser dessa vez? Fica à Não, vontade. tô Pode tirando, para chorar. com isso. Quando eu me entreguei para fazer os cursos, para fazer, para buscar mesmo, né, essa questão da autocura, de buscar todas essas conexões, eu tinha uma meta que era assim: eu vou me curar e eu vou curar minha família. Eu vou ajudar meus irmãos, e eu vou ajudar minha mãe, porque a gente passou tudo junto, né? Então eu tinha isso aí na minha cabeça. Eu vou fazer. Só que aí a gente cai no erro do quê? De você achar que porque tá bom pra você, você quer a todo custo enfiar aquilo na cabeça das pessoas ao seu redor. E não acontecia. E aí eu ficava, caramba, mas esse curso aqui eu tenho certeza que ia ajudar meu irmão, eu tenho certeza que ia ajudar minha irmã, por que que eles não querem ficar achando que eu sou um ET, que eu sou louca, que eu tô em outro mundo? E eu sou mesmo, eu sou de outro mundo mesmo, eu amo ser chamada de louca, inclusive, eu adoro quando chama de doida. E aí, quando um certo dia, eu recebi assim, uma mensagenzinha assim: você só vai convencer eles quando você estiver diferente do que você está hoje. Você não vai convencer pela palavra. Você vai convencer na sua mudança. Então, foque em você, querida. Para de ser egocêntrica, de achar que você vai estar aqui para salvar alguém, para mudar alguém. Para de ser louca, foca em você. Você não está melhorando nem a tua vida, você quer melhorar a vida de alguém? Para de ser doida, né? E aí eu tomei esse tapa na cara e falei, ok, né? Deixa eu me melhorar. Que eu tô estudando para quê? Para me mostrar ou para mudar? Para mudar, então vamos mudar, né? Vamos mudar. E aí, com o tempo, eu recebo esses presentes maravilhosos, que é minha mãe fazendo terapia, minha mãe fazendo coisas incríveis, a vida dela tá super bem, assim, né? Entrando no eixo que eu sempre sonhei. Recebo uma mensagem dessa e não tem preço, porque eu falo, é isso, é para isso que tudo isso valeu a pena. Foi só por causa disso que tudo vale a pena. É por causa disso que as coisas valem a pena. Sabe? Não é por nada, não é por bens, não é por nada disso, gente. É por isso. Porque assim, a gente tá bem é uma coisa. Agora, quem a gente ama estar bem, e você de alguma forma foi instrumento ali para alguma coisinha que você fala, caramba, realmente minha vida valeu a pena mesmo, eu tô sendo útil aqui. Caramba! É isso mesmo. É muito incrível, sabe? E é pra isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui, mas pra quê? Se não for pra isso? Pra quê? Você já assistiu um documentário chamado Efeito Sombra? Não. Já vou anotar. É legal? Eu vou te, eu vou te mandar o link lá no WhatsApp. Ele diz assim, todos temos a nossa receita divina, né? E isso fez muito sentido para mim, porque você vai perceber que
ele é baseado no processo da sombra, é um documentário da Debbie Ford e do Deepak Chopra, e ele traz muitas reflexões sobre essa questão de que todo esse processo de sombra que a gente vai trabalhando, vai passando, ele vai nos trazendo sentimentos e contatos com emoções que, obviamente, elas não são prazerosas, mas, na verdade, não é bem que elas não são prazerosas, porque, na verdade, o que não é que, na verdade, demora para a dor passar, na verdade, demora para a gente compreender que não precisa de dor. Porque é uma coisa tão interessante isso, né? E antes que eu me esqueça, se você não conhece, depois você segue aqui a página @mybigtoy, porque você vai gostar muito da filosofia do Tom Campbell, caso você não o conheça, tá? Você estava falando aí de vários insights. Eu acompanho. Então, que legal, que bacana. Bem a tua frequência de vibração de ideia mesmo. E olha só que extraordinário, né? Porque eu acho que quando a gente começa a entender esse processo divino acontecendo, caramba, quantas gerações para chegar até a gente, né? Eu lembro que o nosso mestre lá nas formações, ele já falou. Voltou? Opa, estão por aí? Estão me vendo, ouvindo? Estão me vendo? Uma travadinha, mas agora foi. Igor, é o efeito sombra. O efeito sombra 2, tá? Todo esse processo de geração em geração, de movimento, de transcendência, acho que quando ele chega pra gente, porque olha só o que você relatou pra gente, cara, isso é um poder muito grande, não tem palavras mesmo que podem manifestar isso. De repente você está construindo a tua história e a história da tua família de uma forma evolutiva, ascendente, crescente. Não de uma forma onde muita mágoa, muita raiva faz com que você mesma, pela sua própria percepção, amaldiçoe toda a sua história, sem entender que, na verdade, você é a ponta deste legado. E isso não quer dizer, obviamente, que sejamos mais importantes, mas o ponto, porque tudo o que aconteceu nos trouxe a esse momento. Todas as experiências positivas e não positivas dos nossos pais reverberaram, obviamente, na nossa própria forma divina, que foi nos trazendo essas capacidades. Às vezes você vai ter que usar a luz, às vezes você vai ter que usar a sombra. Você é líder, tenta liderar uma equipe só com amor e coisas boas todo o tempo. Meu, às vezes não dá. E não é que você... Aí é que tá, existe uma diferença entre você usar a sombra e a sombra te usar. Porque se você usa a sombra, você sabe quando você precisa acessar essa parte de você, que vai dar o comando, que vai fazer, que vai ser mais enfática. Mas você está consciente. É diferente da sombra te dominar e você magoar. Mas o que acontece se eu quero repelir a sombra? Aí volta para o Jung. Aquilo que você resiste, persiste. Porque não querer ter sombra já é a própria sombra se manifestando na busca de aceitação. É muito doido, né? Caramba, que incrível. Eu vou te falar com esse processo assim, de sombra. Eu peguei uma dica do canal dos Artétipos, que é da Valéria Campos, que trabalhou com a Ariel Couto, né? E aí eu comecei a fazer um diário das sombras. Comentei isso com o meu terapeuta. Falei, vou fazer o diário das sombras. Eu vi os vídeos e comecei. Alex do céu, fiquei impressionada, porque quando eu vi já tinha escrito 3 páginas, eu falei, meu Deus, como tem sombra aqui para retirar, coitado, não para tirar, né, mas para assumir. Vou te dar exemplos aqui de sombras, né, que eu detectei em mim, falei, ordinária essa garota, viu? Pelo amor de Deus, quem tá todo no namastê, na boazinha? Coisa nenhuma. Eu detectei, por exemplo, que eu julgava muito a minha família em relação a uma coisa. Como eu sou aquela que estuda muito, lê muito, minha família, o que ela faz? Ela é uma família grande, que ela trabalha muito, ok, mas chega ali, é uma cervejinha, churrasco, tal, não sei o quê, e eu sempre falava, caramba, que minha família não para, não vai ler um livro, não vai estudar, não vai buscar alguma coisa além disso, sabe? É tudo as mesmas conversas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia veio assim, eu fui visitar minha família lá em Bragança, e aí eu fui num processo de estar consciente no ser, para analisar o macro sobre a minha família. Eu tomei umas bofetadas na cara, comentei, né, com o meu terapeuta, porque eu falei assim, cara, minha família é incrível, minha família trabalha pra caramba, minha família é extremamente honesta, minha família só tem pessoas honestas, de caráter e trabalhadoras. Então, o que acontece? Eles trabalham tanto, tanto, tanto. Quando chega a nossa determinada folga, eles querem se divertir. E quem falou que eu sou melhor do que alguém para estar apontando o que eles têm que fazer ou deixar de fazer? Quem falou?
Então para de ser hipócrita, Sibeli. Você tá sendo hipócrita. Ah, eu notei, eu sou hipócrita, porque eu tô querendo ser melhor do que minha família, eu não sou pior que tudo. Tô sendo uma péssima membro dessa família. Outro processo. Eu sempre fui muito assim de ficar julgando aquelas mulheres que passam muito tempo em academia, sabe? Bundão, pernão, não sei o que, beleza. E aí eu sempre ficava assim, nossa, só pensa em academia, gente, vai ler um livro, vai estudar. Eu prefiro ser inteligente do que ser bonita. Mentira, é porque eu tenho preguiça de treinar? Você entendeu? Então eu prefiro julgar. Eu não tive escolha, eu tive que ser inteligente mesmo. Mudou a minha vida. Mas quem falou que não dá pra ser gostosa e ser inteligente, gente? Dá. Velho, para de ser recalcada, de ser invejosa. Tira a bunda da cadeira e vai treinar e ficar julgando a vida dos outros, gente. Para de ser recalcada, você tá sendo invejosa. Então, assim, eu comecei a identificar as minhas hipocrisias. Eu comecei a identificar onde que eu sou invejosa, onde que eu sou intrigueira, onde que eu tive vontade de ser vingativa. Você entendeu? Faz parte de mim. Uma coisa é fato. Se todos que estão aqui neste planeta, chamado Terra, é porque alguma coisa deve. É, com certeza. Fato. Nem vem, sabe? Não adianta. Senão, até mesmo os grandes mestres ou as grandes mentes que passaram nesse planeta teriam tido uma vida fácil. Não tiveram. Tiveram sua fase de depuração também, no sofrimento, nas coisas pesadas, porque eles também tinham que passar por esse processo. Então, vamos lá, sabe? Vamos olhar para uma coisa mais ampla, para integrar tudo, e você realmente sair dessa coisinha que você se fecha. Vamos olhar para tudo, para todas as possibilidades, entende? Sabe uma coisa que eu percebi? Eu, tipo, vou dizer uma coisa que eu acredito, tá? É uma crença própria e se fizer sentido você absorve ela. Primeiro, todo ser humano é dual. Estamos em consenso aqui, né? Luz e sombra. Existe um lado luz, existe um lado sombra. Vale ressaltar, como sempre, que a sombra não é o oposto da luz. A sombra é a ausência da luz. Então, quando a gente usa sombra e luz, um processo humano, estamos falando de partes esclarecidas, conscientes e partes, entre aspas, que ainda estão dormentes. A razão pode até saber o que é, mas a razão não manda nada. Porque não somos seres racionais, somos seres emocionais que pensam. Então, se eu só penso, mas não sinto, é como se eu não soubesse. Bom, o que eu quero dizer? Se eu sou sombra e se eu sou luz, e se cada pessoa nesse mundo tem as duas partes, pelo menos neste plano, mas pense uma coisa. Ah, conecta minha luz com a sua luz. Beleza, legal? É legal, é uma conexão fluida. Aí vamos pensar que no primeiro movimento que você demonstra sua sombra para mim, eu já falo, putz, ó, qual que seria o pensamento, né? Ó, Cibele parecia uma pessoa tão gente boa, poxa, super comecei a confiar na Cibele, aí agora, olha só, agora eu tô conhecendo ela de perto, olha só, a Cibele, na verdade, não é nada disso que ela parecia ser. Aqui tá a primeira coisa, cara, você é as duas partes, você é as duas partes. Você é a parte maravilhosa, linda, companheira, amiga, e tem uma outra parte de você que não é tão boa assim, e tá tudo bem. Por quê? Por que que eu quero trazer para ti? Uma reflexão que para mim foi importante. O nosso amor, até no sentido fraternal, ele se manifesta mais apenas no contato da nossa luz ou na capacidade de ressignificar as nossas sombras? Porque essa frase me veio intuída do padre Fábio de Mello quando ele disse assim: o amor nasce da imperfeição. Porque isso é um ponto forte, sabe? Eu acho que assim, às vezes a gente conhece a parte luz de alguém e depois a gente conhece a parte sombra. Mas a partir daquele momento, a questão é, internamente, qual é a nossa parte que está viva e que eu projeto na outra. Porque se eu sei que você tem uma sombra, mas eu também sei que você tem uma luz. Eu conheci uma parte de você boa, conectada, que eu sentia que estava ali de verdade. Mas, pelo seu próprio processo de vida, também apareceu a outra parte. Tem um filme chamado Poder Além da Vida que diz assim: quem mais tem dificuldade para amar é quem mais precisa de amor. Só que aí qual é a nossa capacidade nessa ideia? De conseguir amar quando não necessariamente a gente vê isso como uma reciprocidade. Tá? Você É nos que as trouxe. pessoas acham que amor é fofinho, né? Sim, E sim. amor não é fofinho, gente.
É um processo. É um processo. Amor não é essa coisa linda que as pessoas, ai, amor. É Quem um processo. falou? Entendeu? Eu penso assim que essa questão de amor, assim, primeiro, você falou uma coisa que eu só voltando um pouquinho, o que você falou em Uhum. relação a acreditar no ser humano, eu acredito muito. Uhum. Porque como que você não vai acreditar, sendo que ali dentro existe a centelha, é o próprio, e o próprio só cria perfeições, então não tem como você não acreditar. Então, eu acredito total, ok, né? Essa questão de amor. Amor não é essa coisa fofa, não. Amor não é essa coisa linda. É muito bom eu aceitar as suas perfeições. É muito fácil. Só que, vamos lá, né? Voltando para o mestre. Ele veio e ficou ali no meio daqueles que já estavam teoricamente salvos. Ele foi amar os que tinham dinheiro na época. Ele foi amar os que já estavam lá dentro do né, ali orando, fazendo. Não, ele foi amar quem? Ele foi demonstrar o que era amor nos piores lugares. Realmente, que é onde as pessoas mais precisavam. Ele não precisava ter ficado repousado numa vila de leprosos. Ele não precisava andar com quem era miserável aos olhos dos outros, com as prostitutas aos olhos dos outros, que era o que as pessoas julgavam na época, né? Ele não precisava. Ele mostrou o amor na prática, sabe? E às vezes a gente. Outro dia eu estava comentando com um colega meu lá da empresa, coisas de igreja, enfim. Ele falou: eu não vou ali. Falando de um pessoal lá dos ciganos que estava lá acampado. Eu não vou lá, não, você tá doido? Se alguém lá faz alguma coisa comigo, que não sei o que. Eu falei: mas como aí? Se Jesus estivesse aqui, ele não estava lá? Ou ele estava aqui do seu lado porque você frequenta uma igreja? Lá Totalmente. eles estão precisando de um prato de comida. Agora você está com receio de atravessar e ir lá, entregar um prato de comida, de entregar uma doação. Por quê? Você é melhor que eles? Se Jesus estivesse aqui olhar para você e deixar de olhar para eles, por quê? Sim. Esse é o verdadeiro amor. O amor é sofrido, né? Porque ele é puro demais. Então é complicado falar de amor, né? É que é tão fácil que é tão difícil para todos nós, né? Porque tá lá escrito, né? O amor tudo entende, tudo perdoa, sabe? Mas, olha, essa live ela poderia ir muito mais longe ainda, porque isso me faz começar a pensar numa questão que volta a ser aquela questão cultural, porque eu acho que o Jung, ele trabalha muito a questão do processo de individuação, né? De você conhecer quem é o seu ser íntegro. Quem sou eu, quem eu sou, independente do meio que me influencia. E quando eu começo a conhecer quem sou eu, né, essa integridade, eu começo a questionar. E eu começo a separar o que é religião do que é espiritualidade, o que é o homem do que é a divindade. E eu começo a buscar a lógica para, pelo menos, começar a entender que se existe um ser divino supremo, este ser é infinitamente bondoso e inteligente. Porque eu não acredito, sinceramente, que um ser universal seria só bondoso e meio burrinho. Eu acho que não tem sentido isso para mim. Não faz, não ressoa a energia. Então, assim, Não. se é um ser que tem, obviamente, uma inteligência convertida em amorosidade, ele é amor. E se ele é amor, não julga. Aí já caiu, inferno já caiu aqui. Mas aí tá, porque pode ser relativo, no sentido que eu digo inferno, no sentido de que ninguém vai me julgar lá fora. Ninguém vai me julgar lá fora. Porque nem vai precisar. Porque aquele lá fora já está aqui dentro mesmo. Então, a partir do momento que eu fizer algo, como você mesma trouxe, que vá contra aquilo que é sistêmico, que é bom para mim e para o outro, uma parte de mim já registrou isso. Em algum momento eu vou ter que me deparar e trazer isso aqui de novo e falar, putz, tal dia eu magoei tal pessoa. Realmente eu vejo agora que eu tenho que passar por isso aqui, que eu tenho que realmente trabalhar este processo. Ou seja, vem interno, vem de dentro. Porque a partir do momento que a gente começa a observar por um processo mais ou menos mais leve desta forma, isso nos traz autorresponsabilidade também, porque é um paradoxo, não é, Sibeli? Entende? Eu tenho o campo da unicidade, da divindade, do somos um, estamos todos conectados, mas eu tenho um outro campo que, pera, existe você aí, Sibeli, e eu aqui, Alex.
E se eu estou bem para mim e eu faço algo de positivo para você, eu me sinto bem. Então, na verdade, por este ponto, parece que a melhor forma de fazer algo bom para mim é fazendo algo bom para o meio. Mas isso não pode ser algo do tipo, eu vou fazer para o meio e me reconhecer, porque isso já não tá, já tem uma certa, como é que fala? Eu estou querendo algo em troca. Já é uma coisa já que fica um amor condicionado. Não. O amor nesse sentido é exatamente eu entregar, eu fazer algo de positivo, porque eu ressoo de mim essa energia. E isso vai muito além, Sibeli. De verdade, isso começa a trazer tantos insights aqui, meu querido. Que, nossa, faz Sim, pensar muita sim. coisa. Você falou de. A gente foi muito para esse negócio de processos de sombra. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu, conversando com um colega meu também, sobre questão de religião. Ele é muito assim, religioso. E aí ele falou assim: mas isso, essas coisas que você fala, essas coisas. Puxando assim, isso daí. Aí ele chegou na frase que eu queria, né? Aí ele falou assim: mas isso é coisa do diabo. Tá. Tá bom, vamos lá. Na sua opinião, quem criou o diabo? Né? Fiz a pergunta clássica, assim. Aí ele. Falei, não, vem a primeira coisa. Aliás, quem criou o mal? A gente tá. Fiquei processo de sombra, mas o mal, o mal, e o mal pra cá e o mal pra lá. Eu falei, tá, mas vamos lá, quem criou o mal? Ah, o diabo, claro. Falei, tá, a resposta é automática, né? Falei, quem criou o diabo? Aí ele, falei, quem criou o diabo? Dentro da sua religião, gostaria que você me falasse quem criou o diabo. Aí ele, foi Deus. Falei, então Deus criou o mal. Se só Hum. existe um criador, tudo é válido, luz e sombra, porque só foi ele quem criou. Então por que eu não posso aceitar o meu lado mal? Ele é mal porque eu estou julgando que ele seja mal ou que a sociedade, outras pessoas estão julgando que ele seja mal. Mas ele é mal mesmo? Ele é mal, porque quem criou ele? Foi o mesmo que criou o bem, o mesmo que criou a luz. Então por que eu não Isso, posso olhar para esse lado? Se só existe um criador para todas as forças, todas as energias, para a grande magia só existe um criador. Então por que eu não posso olhar para o outro lado? Por que eu tenho ó, que recusar de olhar para o outro lado? continua falando que eu tô te ouvindo, eu só vou colocar o carregador no meu celular aqui, porque eu não quero perder a nossa live, mas eu tô te ouvindo. Ah, tá bom. Eu achei que você ia falar que já era para interromper. Então deixa eu dar boa noite para as pessoas. Oi, Gi, boa noite. Quem mais? O Marcelo, Wesley. Ai, quanta gente linda. Você pode sim deixar uma mensagem, porque, nossa, esses temas, tudo que você está trazendo e o que a gente está conversando aqui. Primeiro, te agradeço que você já me deu um monte de insight para minha live de amanhã, porque eu penso nos temas, mas eu não faço script. Né? Eu penso no tema e começo aqui. Nossa, mas deu vários insights, porque amanhã quero falar sobre mundo interno e mundo externo. Tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tem muito a ver. Entendeu? Seja Uma troca. bem-vindo. Sibeli e Sibeli, né? Seja bem-vindo. Então, assim, nossa, abre para muito campo. Eu tô criando um quadro novo aqui que chama Encontros, e eu com certeza vou te convidar para vir para Encontros, porque aí a gente vai pegar uns temas mais, assim, bem interessantes. E o que é esse quadro? É algumas pessoas que passaram aqui como convidados e falaram, nossa, essa pessoa seria legal se colocasse junto com essa e conversasse. Então, logo, Sibeli, logo. Adoro. Eu adoro trocar ideias, principalmente com pessoas assim que têm ideias diferentes das minhas. Sabe? Eu Tá. adoro que as pessoas falam assim pra mim: não concordo com você por causa disso, disso e disso. Porque daí essa pessoa que discorda de mim, ela vai me levar para um campo, que é o quê? Ou eu vou mudar de ideia, ou eu vou fortalecer a minha ideia. Eu adoro Sim. debater por causa disso. Eu adoro debater mesmo, ter essa troca, sabe? Porque eu Sim. acho que além de tudo, hoje em dia também é complicado, né? Porque as pessoas só querem defender um lado, só quer defender. Gente, Ó, eu meu acho amor, que eu tenho direito de mudar de ideia, né? Não tem problema nenhum. a gente está aqui, de uma certa forma, para ser feliz, né? Aquela pergunta tem sempre que ser levada em consideração, porque a gente deixa ela muito de lado, né? Prefere ser feliz ou ter razão? Gente, quantos problemas todos nós que já passamos por preferir ter razão, né? E depois a gente vê que ter razão era ser feliz, né? Mas tá tudo bem, faz parte do processo, né? A gente vai aprendendo. Sibeli, eu queria que você deixasse, assim, pra gente, assim, uma mensagem, assim, valeu a pena essa live de hoje, como é que foi para ti? O que que você está sentindo? Como é que você termina? O que que você gostaria, assim, de se você parar para pensar um pouquinho, para sentir e conectar como uma síntese de tudo que você vivenciou,
deixa uma mensagem pra gente fechar com chave de ouro essa live e eu tenho um corte maravilhoso da tua live. Oh, meu Deus, eu acho que eu usaria uma frase que me veio muito essa semana, que é de uma artista que uma vez autografou um CD pra mim. E ele colocou aquela coisa tão simples assim que na época fez tanto sentido pra mim, sabe? E essa semana eu usei muito. Acredite-se, só até o fim. E isso faz muito sentido pra mim. Porque se cada um que estiver aqui assistindo, aliás, cada um que estiver nesse planeta, se acreditar em todas as coisas maravilhosas que tem dentro de si para explorar, sabe? Imagina, o tamanho dessa potência que a gente pode criar no universo inteiro. Porque nós temos isso dentro da gente. Só a gente Sim. buscar. E pode ser aquele que a gente considera o mais vitorioso, de maior sucesso, ou aquele que a gente considera o mais miserável. Somos todos iguais. Não tem isso. Não existe cargo, não existe nome, não existe conta bancária. Somos todos iguais. Porque a gente tem o mesmo potencial, sabe? Que é essa centelha mesmo, essa chama mesmo dentro da gente. Então acreditem-se só até o fim. Acreditar em você é o primeiro passo para tudo. O resto vem fluindo. É isso. É verdade. Muito obrigado, viu, Sibeli? Eu disse para você Obrigada. depois seria uma honra ter uma live contigo. E olha, quanto conteúdo essa live vai me dar muito trabalho para fazer cortes, porque teve muitas partes maravilhosas. E o único problema assim, foi que você não chorou, para ter uma emoçãozinha, mas não vai faltar oportunidade de você vir aqui compartilhar com a É por gente. causa da maquiagem, que eu não sou besta, as mulheres é que sabem, se eu chorar eu vou ficar parecendo um panda. Não sou besta não, entendeu? Tem que segurar aqui. Minha querida, que prazer conhecê-la, viu? Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda e obrigado a vocês também que tiveram até agora aqui. Família da Sibeli em peso, olha, que conexão maravilhosa, muito bom ter vocês aqui. Eu realmente, eu disse e eu sinto que é uma responsabilidade bem grande mesmo quando você está ali compartilhando a sua história com as pessoas que fazem parte da sua história, conectando. Que legal, que parabéns para vocês pela transcendência de família, pelo movimento. Claro que vocês vão ter muito problema ainda, mas vocês já pegaram o ponto-chave da questão, que não é não ter problema, é aprender a lidar com eles, né? E agora tudo flui e fica muito mais leve. A minha Muito mãe obrigado. aí, te amo. Muito obrigado, Dona Bernadette, pela permissão da senhora, pela audiência. Logo essa live vai estar no YouTube também, tá? Pode se inscrever, tá? A bios, o link do canal tá lá na bios. E gratidão, Sibeli. Muito Obrigada obrigado. aí, Alex. Obrigada por tudo, viu? Uma É o ótima começo noite. de muitas coisas, a gente sabe disso. Fique tranquilo que eu vou te perturbar bastante lá no WhatsApp ainda. Tem muita coisa pra gente conversar. Também. Combinado. Um beijão, Sibeli. Obrigado, Beijo. pessoal. Uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.